Bem-vindo ao Novos Clássicos Show, que é o programa de notícias do Novos Clássicos. E aqui a gente vai comentar notícias do mundo e do Brasil. 2 vezes na semana, da forma mais imparcial possível e de um jeito bem leve também, né, pessoal? Exato. E aí, para inaugurar o primeiro episódio, a gente vai falar sobre as grandes notícias que estão acontecendo. Então, primeira vitória do Partido Trabalhista na Inglaterra, vitória histórica. Histórico. A briga do Lula com o Banco Central e como está impactando o dólar e desenrolar dessas coisas. Só tem essa notícia no Brasil? Exato, cara. Infelizmente o Brasil tá meio fraco de notícias essa semana. Se o Joe Biden tá ou não tá prestes a desistir da candidatura dele para a presidência dos Estados Unidos. Sleepy Joe. E por último, que a má performance da seleção brasileira na Copa América não diz sobre a política no Brasil. Então é isso. Fica ligado, assiste até o final e é isso. Vamos embora. Exato. Começando pela política da Inglaterra, cara. Explica aí o que aconteceu. Cara, então, a gente, depois desse governo esquisito do Rishi Sunak, que foi o primeiro-ministro conservador no Reino Unido, as pessoas não entenderam bem o que ele estava tentando fazer. E o resultado da eleição diz tudo que a gente precisa saber sobre a performance dele, né? Então, eu vou dar rapidamente aqui as estatísticas de quem... Eu acho que é melhor começar com as estatísticas, Isso. né? Para a gente ver como foi a performance de cada partido e que depois a gente vai fazer uma análise do que isso significa para o Reino Unido nos próximos 5 anos, né? Exato. Que é o resultado da eleição que teve ontem, né, na Inglaterra. Então, uma pequena prévia só sobre como é o modelo eleitoral britânico. Ele é distrital, ou seja, tem a divisão lá das regiões, cada região elege um ministro e é first past the post, ou seja, quem tiver mais votos ganha, não existe segundo turno. Exato, então você não precisa ter mais de 50%. Se você tiver 15% dos votos, mas tiver todo o resto dos candidatos tiverem só 10%, você entra. Exato. Então, o que vocês vão ver é que isso é um modelo que atrapalha a representatividade, mas ele dá bastante estabilidade. Então, vamos analisar rapidamente o partido vencedor, o partido Labour, que é o partido de centro-esquerda bem tradicional do Reino Unido, com 34% do voto popular, teve 65% das cadeiras da Câmara. Que é a vitória, uma maioria avassaladora. Exato, é a vitória histórica do Partido Trabalhista. O Partido Trabalhista nunca teve tão forte, desde o Tony Blair, lá na época do George Bush, lá para 2001. O Partido Conservador, que era o partido do Rishi Sunak, colapso total das cadeiras, 24% do voto popular, 18% dos assentos na Câmara. Eles passaram de ter a maioria absoluta, eles tinham mais de 50%, agora tem só 18%. Exato, que era o partido que estava conduzindo o movimento pós-Brexit, né? Então, é um partido que se mostrou assim, um fracasso total da proposta. O Reform UK, que é o partido mais à direita do que os conservadores, que é marcado lá pelo Nigel Farage, que é o populista famoso e tal, teve 14% do voto popular e só conquistou 1% da Câmara, com 4 assentos. O Partido Liberal Democrata, com 12% do voto popular. Que é tipo o partido mais de centro, assim, né? Exato. Bem centro mesmo. É próximo do conservador, um pouco menos de direita, 11% dos assentos. E o Partido Verde, que é o partido, na Europa, significa tipo o partido socialista, basicamente, tem com 7% do voto popular, também conquistou 1% dos assentos, né? Então, o que isso diz pra gente? Primeiro, o Labour foi uma onda vermelha na Inglaterra, mas popularmente, assim, Exato. em termos de votos absolutos, não representou uma vitória esmagadora, assim, né? Exato. Então, a grande história dessa eleição não é o mega desempenho do Labour, é o fracasso dos conservadores, né? Então, eles estavam no governo, se eu não me engano, desde 2009, assim, então desde a época do David Cameron, e aí o David Cameron estava super forte, aí ele fez o referendo do Brexit em 2016, o Brexit ganhou, ele saiu e o partido ficou mais forte ainda depois do Brexit, porque a percepção que o eleitorado tinha é, beleza, os conservadores, eles fizeram o referendo do Brexit, o Brexit aconteceu, a gente vai dar o poder para eles efetivamente executarem Exato. a saída da Inglaterra da União Europeia. Eles sabem o que eles estão fazendo, né? Exato. Claramente eles mostraram que não sabiam tão bem assim. Até Exato. porque a proposta do Brexit não era uma proposta dos conservadores na Europa, no Reino Unido, né? Então... Mas tinha uma ala dentro do conservador que era pró-Brexit, que é o exemplo do Boris Johnson, que tinha sido prefeito de Londres e tal. Foi justamente quem assumiu depois do Brexit. Ele tem um cabelo loiro, descabelado e tal. Figuraça. Várias pessoas compararam ele com o Trump, mas enfim. E aí, depois o Boris Johnson caiu na pandemia, aí entrou a Theresa May, ela ficou pouco tempo, aí depois entrou outra mulher chamada Liz Truss, que tentou fazer umas manobras arrojadas do ponto de vista financeiro, que ela caiu super rápido. E entrou Rishi Sunak, que era um primeiro-ministro indiano, etnicamente indiano, né? Sim. E, enfim, aí ele que liderou o partido nesse super colapso de popularidade que ele teve, né? E aí o resultado foi, o Labour agora vai assumir o governo, mas o Labour não tem um apoio tão amplo assim do povo, né? A gente viu que tanto o partido do Reform
que é esse partido novo, mais de direita, assim, mais populista europeu, cresceu muito, então eles nunca tinham tido uma eleição, um partido novo, eles já pegaram 14% dos votos. Sim. Como os liberais democratas saíram de praticamente nada, em torno de 4% dos votos para 14% dos votos, entendeu? O sistema político inglês permitiu que o partido de esquerda fosse eleito, mas a maior parte dos votos estivessem entre o centro e a direita, né? Se você juntar o liberal democrático com o conservador, dá mais de 50% dos votos. Mas a gente, mesmo assim, vai ter uma vitória esmagadora do Labour em termos de assentos. Exato. Mas aí, explica aí, por que os conservadores, cara, passaram de tanto tempo no governo com uma popularidade tão grande na época do pós-Brexit e tal, tinha uma maioria tão esmagadora para esse colapso que eles tiveram nessa eleição? Cara, o grosso do que isso simboliza é, primeiro, que a população do Reino Unido não entendeu bem a resposta ao Covid, entendeu? Nem a base de apoio conservadora, que não era a favor da medida de lockdown bem forte que aconteceu lá, e o pessoal mais moderado também, e o pessoal que estava ansioso pelo Brexit, não achou que a condução foi boa o suficiente. O Reino Unido está num processo de perder relevância econômica há uns bons anos já, entendeu? A própria Libra não tem mais o peso que ela tinha. Uns 70 anos, né? Não, assim, piorou, sabe? Depois Sim, que com certeza. o Reino Unido com certeza piorou depois do Brexit em termos econômicos. Os empregos não se mantiveram na ilha como era a proposta, né, do UKIP, que era o... Eles não conseguiram fazer nenhum acordo comercial com os Estados Unidos, que era a Exato. proposta que muitos tinham. Exato. Então, e o Rishi Sunak, ele não era um cara muito, digamos assim, carismático, sabe? Exato. Ele era um cara bem protocolar, assim, ele tinha aquele sorrisinho bobo dele, etc. E, cara, as pessoas simplesmente não gostaram dele. Acharam que ele era se fazia de João sem braço e tava lá pro rojão estourar na mão dele. E eu diria que fundamental também é explicar. O Brexit ele foi motivado principalmente para que a Inglaterra controlasse melhor a imigração. Exato. Né? Que, enfim, os ingleses eles perceberam que, cara, tá tendo muita imigração de fora da Europa, principalmente, tá vindo umas pessoas do Oriente Médio, do Paquistão, que são muçulmanos, têm uma cultura muito diferente do que a gente está acostumada, e tá mudando a realidade aqui da nossa ilha, né? E os ingleses que não queriam que isso permanecesse votaram pelo Brexit. Aí deram uma maioria para os conservadores para eles diminuírem a imigração, e o que aconteceu foi que a imigração continuou aumentando para patamares nunca antes vistos, mesmo durante o governo dos conservadores, entendeu? Exatamente. E aí, enfim... Isso é uma preocupação no Reino Unido até pela construção de casas. Isso é uma preocupação que o Nigel Farage bate muito quando ele vai fazer esse discurso para a massa, que o Reino Unido precisaria construir mais de 10 mil casas por dia para alocar todo mundo, entendeu? Então o que acontece é a precarização da qualidade de vida, aumenta o preço dos aluguéis, etc. Porque essas famílias muçulmanas, elas, por costume, coabitam ali 2, 3 irmãos, suas esposas e seus 5, 6 filhos, entendeu? Então é um choque cultural. Hoje em dia no Reino Unido, por exemplo, também não dá para negar que existe um impacto político já também desses grupos muçulmanos. Né? A gente vai falar mais disso na frente, mas assim, por exemplo, você tem a noção da relevância da imigração no Reino Unido, em Leicester, Birmingham, Ilford e Blackburn, que são cidades grandes do Reino Unido, mais de 20% da população já é muçulmana. Entendeu? Então... E boa parte das pessoas tem direito a voto também, né? Exato. Então eles não são meramente imigrantes que estão lá... Exato. São por britânicos asilo, muçulmanos. É. Então, bom, eu acho que, dado o panorama, explicando, para você ter uma noção do quão ruim foi a performance do partido Tory, é a pior performance desde 1906 e é a primeira vez desde 1870 e pouco que não tem nenhum representante londrino do partido Tory. Londres foi completamente tomada pelo Partido Trabalhista, principalmente. Entendeu? Exato. Então, cara, o que isso simboliza é mais assim, uma debandada forte para o Partido Conservador, que não se mostrou capaz de articular ali os anseios do pessoal que se mobilizou em volta do Brexit, mandou mal economicamente, não endereçou a pauta de imigração que era para ter sido endereçada. O Rishi Sunak era um paspalho, né? Era um bobo. Então, ele não conseguiram, enfim, conservar ali o prestígio do partido. O que acontece é que também essa eleição mostra pra gente que as alternativas também se fortaleceram. Por quê? O Reform UK, que é o partido do Nigel Farage, que é o agitador principal do Brexit, ganhou 14% do voto popular. Sendo que era literalmente um partido que não existia, nem participou da última eleição. Exato. Praticamente. Tudo bem, ganhou só 4 assentos, mas o que muitos britânicos estão falando que, cara, isso é um excelente... Isso, para um partido que está disputando a primeira vez, é um excelente trabalho de base para o próximo ciclo de eleições, entendeu? Exato. E, do outro lado também, o Partido Verde,
que é, enfim, a gente vai falar sobre as propostas do Partido Trabalhista. Ele não é tão de esquerda quanto você está imaginando, apesar dele ser vermelho, apesar do símbolo dele ser uma rosa. O Partido Verde é bem mais à esquerda do que o Partido Trabalhista. E ele teve 7% dos votos, entendeu? Ele ganhou alguns distritos bem importantes, sabe? Isso mostra também, cara, que tá rolando a polarização mais forte dentro do Reino Unido. Exato. Que é mascarada pelo sistema político inglês, que preza por estabilidade e representatividade local. Então, o que muita gente que não é tão familiarizada com a política inglesa, que curiosamente a gente tem acompanhado bastante nos últimos anos, né? Porque tem uma hierarquia de... Os países que não são o Brasil, assim, tem uma hierarquia de quais países são mais importantes para você acompanhar, para você entender as correntes mundiais, assim, da política. O primeiro disparado é os Estados Unidos, obviamente, mas o segundo é a Inglaterra. Então, vale a pena você, que talvez preste mais atenção no Brasil, por motivos óbvios, mas tem um interesse, assim, na política global, eu recomendaria fortemente prestar atenção na Inglaterra também. E muita gente tava falando... Pode parecer esquisito, porque você olha para a Europa e você vê, cara, a Marine Le Pen, que é mais à direita, estava ganhando na França, o partido lá do AfD, que é mais à direita, ganhando na Alemanha, na Holanda o cara da direita estava ganhando, em Portugal o cara da direita estava ganhando, na Espanha estava tendo um movimento mais à direita. Você fica, mano, a Europa inteira tá ficando de direita, e a Inglaterra acabou de dar uma das maiores margens históricas pro Labour, mas não é bem assim. O ponto é justamente, o Labour performou bem em termos de voto, só que foi só um 34%, entendeu? Exato. A grande verdade é que, cara, imigração tem sido a questão que tem movimentado a política europeia. O povo inglês, o povo britânico, percebeu que os conservadores não conseguiram entregar aquilo que eles tinham prometido, eles votaram em qualquer um. E o partido... Ou não votaram, 54% não votou também. Exato. Então, pra frente, vale a pena olhar até que ponto o Labour efetivamente vai conseguir se manter nesse governo por muito tempo, porque na Inglaterra tem o sistema, aqui no Brasil a gente tem o impeachment, né? Lá na Inglaterra ele tem um voto de não confiança, exato, ou então o próprio partido muitas vezes derruba o líder do partido, que foi o que aconteceu no Conservador, que caiu o Boris Johnson, depois caiu a Theresa May, caiu a Liz Truss. Então, esse partido Labour, por mais que a vitória política deles tenha sido muito grande em termos de assento, em termos de ter legitimidade com o povo, não tá tão estável assim, exato, sabe? Então o que a gente pode esperar é que eles vão conseguir passar tranquilamente a agenda que eles estão propondo. Que é uma agenda bem moderada comparado exato, com o que era anos atrás, na época que o líder era um cara chamado Jeremy Corbyn. A gente vai ponto a ponto nela daqui a pouco, mas a agenda do Labour é bem moderada, mas mesmo assim vai estar sob muita pressão popular, entendeu? Porque a maior parte dos britânicos, a maioria esmagadora deles, na verdade, não votou no Labour, entendeu? Então, é isso. Vamos acompanhar. Só para vocês saberem, agora o primeiro-ministro inglês vai chamar Keir Starmer, ou Stammer. Ele vai vir com uma maioria muito forte dentro da Câmara, que não se via desde o Tony Blair. Mas para quem conhece o Tony Blair era um cara de esquerda, mas ele invadiu o Iraque junto com o George Bush, entendeu? Sim. Então, é um tipo de esquerda bem diferente, uma esquerda histórica, assim, antiga, exato, inglesa. Não, né? E a Inglaterra é um país... Todos os países da anglosfera, né, que é a Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, Canadá, enfim, nos últimos anos o Canadá tem ficado mais à esquerda mesmo. Mas, principalmente a Inglaterra e os Estados Unidos, a esquerda lá é bem diferente do resto do mundo, entendeu? Então, por mais que o Labour ele tenha o mesmo nome, basicamente, que o PT no Brasil, ele se aproxima, ele é um partido bem mais moderado, eu diria que ele tá em linha meio com um PDT da Tabata Amaral, tá meio que um PSDB, assim, sabe? É muito longe do próprio PT, assim, né? Na praxis, exato, o PT é um partido bem moderado. Exato, mas no discurso não. Na Inglaterra, enfim. E aí, cara, eu acho que vale a pena abordar rapidamente quais são a plataforma do Partido Trabalhista. Exato. Sem radicalismo nenhum. Estão propondo intervencionismo estatal direcionado para fortalecer a indústria nacional do Reino Unido. O que é razoável. É razoável e era uma demanda do próprio Brexit, né? Sim. Construção de mais casas. Eu falei que isso também era uma preocupação do pessoal de direita, porque o Reino Unido não tem lares para abrigar essas famílias que chegam. Exato. E isso é um problema social muito grande em toda a anglosfera também, que não se constrói mais casa por motivo de regulamentação, motivo de... As comunidades travando construção nos bairros delas, etc., que faz com que o preço dos imóveis fique muito caro, faz com que os jovens não consigam acessar
o que eles chamam de a escada da casa, entendeu? Que é tipo, quando você é jovem, você compra uma casa mais barata, aí sua casa valoriza, você compra uma casa maior e tal. Enfim, isso é uma tradição na anglosfera, os jovens não estão conseguindo acessar isso e tem gerado vários problemas sociais, insatisfação das pessoas jovens, e o Labour está com proposta de construir mais casa para endereçar isso. Eu diria que economicamente é ruim também, né? Porque você vai drenar essa renda disponível dessa população jovem para jogar para um monte de dono de casa. Exato. Entendeu? Então é ruim, assim, para girar a economia. No geral, então, construção de casas, propostas de descentralização política. O Labour está apostando no desenvolvimento econômico da periferia do Reino Unido, né? Periferia, porra. Não, mas isso é uma coisa bem Escócia importante, porque a economia, a Inglaterra, ela tem Londres, né, que é o segundo centro financeiro mais importante do mundo. Pelo menos era na época que a Inglaterra ainda fazia parte Reino Unido. da União Europeia. Eu não sei como está hoje, se foi superado por Tóquio e tal, mas... E aí, a economia em Londres, ela é muito diferente da economia no resto da Inglaterra. O resto da Inglaterra era mais voltado à indústria, à extração de recursos naturais, esse tipo de coisa, que foi se enfraquecendo muito desde a década de 80, desde a época da Margaret Thatcher e da financiarização da economia. E o Labour tem uma proposta que é justamente tipo, cara, os conservadores, liderados pelo Rishi Sunak, que é literalmente um banqueiro, né, eles cagaram para a economia do país como um todo. E o Labour tá tipo, pô, vamos beneficiar Birmingham, vamos beneficiar Manchester, Liverpool, que são as cidades tradicionalmente industriais da Inglaterra. Exato. Então eles querem aumentar, e eu acho que também é uma resposta aos movimentos separatistas que estavam muito fortalecidos depois do Brexit, né? A gente vai falar disso também ainda, mas descentralização de decisões políticas estão fortalecendo os outros países que integram o Reino Unido, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia. Projeto de... Aí começa a ficar esquisito. Descarbonização, processo. Eles querem transformar o Reino Unido num polo mundial de energia verde. Exato. Que, fazendo o argumento pró essa política, a Inglaterra famosamente é um lugar que venta muito. É. Então, teoricamente, seria possível você construir muita energia eólica. Eles falaram também de microreatores nucleares, que é uma coisa que eu tô vendo, esse mumble jumble rolar, assim. Mas enfim, tem que ver até que ponto isso vai ter sucesso ou não. Isso foi um problema muito grande na Alemanha, né? Porque a Alemanha tinha um partido verde muito forte que argumentou por desligar os geradores termoelétricos, argumentou por desligar as usinas nucleares, e o resultado econômico para a Alemanha foi muito ruim, né? Exato. Tem que ver até que ponto o Labour vai conseguir conciliar uma política de você ser mais fraco energeticamente e você ter indústria. Isso é uma coisa difícil de você conseguir equilibrar, entendeu? Energia para projeto industrial, energia precisa ser barata, né? E não necessariamente energia eólica ou microreator nuclear ou qualquer coisa mais fantasiosa assim pode fornecer, né? Então, outra coisa também que é uma demanda muito clara do povo inglês é mais policiamento. Então, no mesmo estilo do Tony Blair, que era um cara bem duro também, era um líder bem duro. Porque na época o pessoal de esquerda na anglosfera, que era o Bill Clinton, também era duro com policiamento, né? Pois é. Então, o Labour agora tá querendo se reinspirar. Tipo, cara, a gente passou por um período dele sendo massacrado politicamente, na época que o Jeremy Corbyn, que era mais radical, liderava o partido. Quando a gente teve sucesso? Pô, na época do Tony Blair. Então vamos voltar com as políticas do Tony Blair. Exatamente. E então, ao intensificar o policiamento, todo mundo está vendo essas notícias de problema com imigrante, violência. Tem parte lá de Londres que o Estado já não tem mais controle efetivo, igual no Rio de Janeiro, né? Enfim. E aí o Keir Starmer quer, enfim, combater isso. E também é um aumento geral do gasto público para melhorar a qualidade de serviço, né? Então, o NHS, que é o Sistema Nacional de Saúde lá do Reino Unido, é motivo de orgulho nacional e é considerado lá um patrimônio dos ingleses. Ele quer retomar a excelência desse serviço, que é uma coisa que estava um pouco depredada, assim, o Partido Conservador não conseguiu dar sequência direito para isso. E também, em termos de educação, modelo de educação que seja mais meritocrática no sentido de oferecer mais oportunidade para mais garotos, entendeu? Então, tornar a educação mais amplamente distribuída pelo Reino Unido. Sim. Então, uma plataforma, assim, bem moderada. Bem moderada, bem tranquila. Uma plataforma que poderia ser, inclusive, de um partido de direita, assim, no Brasil. Sim. É porque no programa oficial lá eles dão alguns tons mais de equidade, igualdade e tal, oportunidade. Mas na prática as políticas são bem moderadas. Exato. E, enfim, cara, eu fico otimista, curioso para ver se eles vão conseguir resolver ou não a questão das casas, porque isso é uma dor muito grande para o povo britânico, que parece que... Da mesma forma que aqui no Brasil os imóveis estão muito caros, lá na Inglaterra parece que tá, caraca... Absurdamente caro. Bizarro, assim, tá muito pior. Então vale a pena ver até que ponto eles vão conseguir melhorar isso. Eu fico meio reticente com essas políticas verdes, porque
Isso não deu certo no continente. Na Alemanha foi um fracasso. Na Alemanha foi um total. fracasso total e isso é muito irreconciliável com a outra política dele de industrialização, né? Exato. Um centro de polêmica, aproveitando que a gente estava sobre a plataforma do Labour, é política externa. Né? Agora o Reino Unido está seguindo seu próprio caminho, ele não sabe direito como é que vai se posicionar no mundo, se volta a brincar. A União Europeia está ressentida, então tem atrapalhado negócios com o Reino Unido. Os Estados Unidos não está particularmente interessado também, mas tem grandes questões no mundo aí que exigem atenção. Uma coisa que gerou um embate muito profundo dentro do Partido do Trabalho foi o posicionamento em relação à faixa de Gaza. Né? O Jeremy Corbyn, que era o antigo cabeça do Partido Trabalhista, é um cara extremamente pró-palestino. Sim. O que gerava até uma série de problemas na relação à aceitação do Partido do Labour, porque tem uma população de judeus muito influente, assim, até populosa dentro do E Reino Unido. o antissemitismo, que é um problema na Europa, não é característico da Inglaterra. A Inglaterra é muito mais parecida com os Estados Unidos nesse quesito, né? Exatamente. Então, se as pessoas te percebem como antissemita, até a grande maioria da população que não é judeu também fica meio tipo, pô, cara, por que você é antissemita, entendeu? Exato. Então, o que aconteceu foi que o próximo primeiro-ministro, Keir Starmer, ele se mostrou favorável ao direito de Israel de controlar água e eletricidade na faixa de Gaza. Ele é bem mais pró-Israel, né? Exato. Ele é, cara, assim, a manifestação dele não é, assim, assumidamente pró-Israel, mas ele deu a entender que o Reino Unido vai estar do lado dos Estados Unidos e do lado de Israel ali naquela situação, que era a posição mais lógica e mais tradicional para o Reino Unido, né? E qual foi a consequência disso na eleição, né? A gente falou dessas cidades que já tem 20% de candidatos muçulmanos. Candidato não, da população, né? Da população muçulmana. E o que acontece é que, cara, a pauta de Gaza é muito forte, muito importante para essa população. E como o Labour... Que é engraçado, né? Porque os árabes do Oriente Médio, principalmente os governantes, dá pra ver que eles não ligam muito pra Palestina. Agora, o povo árabe, principalmente o povo árabe que tá nos países ocidentais, liga muito, assim, para posicionamento dos países dele com Tem relação a muito Gaza. paquistanês, né, no Reino Unido. Talvez seja a maior proporção, assim, de muçulmanos no Reino Unido seja de paquistaneses e eles são Muito radicais. muito radicais. Em relação, principalmente, à questão de Gaza. Então eles acabaram não votando no Labour. E o que aconteceu foi um fenômeno que assim, está aumentando com o tempo, que é o candidato independente muçulmano. O que pode assinalar para a gente no futuro um partido muçulmano dentro do Reino Unido. Exato. Entendeu? Que não seria nenhum absurdo, porque Israel tem um partido muçulmano também, né? Sim. Mas enfim, e aí isso aí só demonstra como que, cara, o Partido Conservador ele caiu por causa do posicionamento de imigração e por causa das mudanças culturais que estão acontecendo na Inglaterra por causa de imigração. E dá pra ver que isso continua meio que sendo uma questão relevante, né? Então, Exato. provavelmente, se o Partido Trabalhista não endereçar isso, Também vai sofrer. também vai sofrer. E agora, por último, assim, acho que o efeito menos relevante para o Brasil é que a eleição do Labour também mostrou um declínio muito forte dos movimentos separatistas dentro do Reino Unido, que estavam bem intensos por conta do Brexit, né? Principalmente o movimento separatista da Escócia. Escócia. Então, o Partido Nacionalista Escocês colapsou, basicamente, perdeu a maior parte das suas cadeiras e agora se torna uma força política quase irrelevante, assim, dentro da política do Reino Unido. O que eu acho bom. Eu gosto do Reino Unido como unido, entendeu? Não gostaria que separasse com só a Inglaterra e tal. Sim, sim. A Escócia também, esses momentos separatistas sempre sofrem do mesmo mal, né? Que a Escócia é muito mais pobre que a Inglaterra. E é um país pequeno, tem população Exato. baixa. Geograficamente ele é pior também, enfim. Exato. Então é isso. É isso. Essa era a grande notícia do dia, porque a eleição literalmente aconteceu antes, mas Sim. a gente sabe que todo mundo é brasileiro, vamos falar um pouquinho de Brasil. Cara, o destaque da semana foi a briga do Lula com o Banco Central. Então, pra quem não sabe, o presidente do Banco Central atualmente é o Roberto Campos Neto, que ele foi apontado durante o governo do Bolsonaro, porque na época do Bolsonaro, o Paulo Guedes ele conseguiu passar uma medida que a escolha do presidente do Banco Central ia ser descasada com a presidência. Então, para ter mais independência, para o presidente da República conseguir influenciar menos na política monetária, o presidente aponta o presidente do BC no meio do seu mandato e ele fica até a metade do mandato do próximo presidente. E aí, o que tem acontecido, né, desde o que o Lula assumiu, basicamente? O Roberto Campos Neto estava mantendo uma política mais mão fechada, assim, não estava querendo liberar o crédito, não estava querendo abaixar a taxa de juros, e o Lula estava ficando chateado com isso. Por quê? Porque o Lula, ele foi eleito, basicamente, prometendo que o Brasil ia voltar à era de ouro que teve durante o primeiro mandato, durante o primeiro governo dele, né? Falou manifestamente. Picanha e cerveja era a qualidade Exato. de vida brasileira. E você ter uma taxa de juros mais baixa faz com que a economia aqueça mais.
Por quê? Para quem, caso alguém não saiba, o que acontece é o seguinte, o Banco Central ele estabelece uma taxa de juros e essa taxa de juros influencia, ela meio que serve como o alicerce, assim, a base, para todas as taxas de juros que são cobradas no país. Então, para o banco dar um empréstimo para uma empresa investir, vai ser influenciado pela taxa de juros do Banco Central. Para o banco dar um empréstimo para a pessoa comprar um eletrodoméstico no crédito, ou uma coisa assim, um carro financiado, vai ser influenciado pela taxa de juros do Banco Central. Quando a taxa de juros abaixa, as pessoas compram mais, porque ficou mais barato você comprar coisa no crédito. É basicamente isso. Aí o Lula queria abaixar e o Roberto Campos Neto não queria abaixar. Então, que a questão do crédito é essencial para o que o Lula entende, né? Como política econômica. Assim, Exato. O Lula 1 e o Lula 2 são marcados por taxa de juros baixo, o pessoal financiando mesmo aquela venda a prazo, 12 vezes sem juros, 24 vezes sem juros, Exato. financiando o cara em 30 anos, né? Isso é uma criação, é um formato lulesco, né? Exato. E aí, o que aconteceu recentemente era a taxa de juros, o Roberto Campos Neto manteve ela bem alta, estava em 13,75% até alguns meses atrás, eles estavam brigando, e aí o Roberto Campos Neto começou a abaixar, tudo indica que ele não abaixou por pressão do Lula, ele abaixou porque ele achou que, por motivos técnicos de economia, estava na hora de abaixar, ele chegou a abaixar até 10,5% e ele parou de abaixar recentemente. E aí o Lula ficou muito bolado. O Roberto Campos Neto supostamente vazou uma conversa que ele estava discutindo com o Tarcísio, que é o atual governador de São Paulo, o antigo ministro do Bolsonaro. O futuro candidato à presidência da República. Exato, e provável futuro candidato a presidente da República. Com certeza. Que o Roberto Campos Neto estava conversando com ele sobre possivelmente ser o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, né? E o Lula ficou chateado com isso, então começou a brigar mais, brigar mais. O Lula chegou a declarar, né, que o governador de São Paulo, no caso Tarcísio, tem mais ingerência sobre o Banco Central do que ele, presidente da República, Exato. né? O que não faz o menor sentido, mas tudo bem. E aí, cara, o que aconteceu foi, agora tá terminando o mandato do Roberto Campos Neto. Então, em dezembro ele sai, em dezembro o Lula vai colocar a pessoa que ele quiser. Tudo indica que vai ser um cara chamado Galípolo. Ele é o principal candidato, mas o Lula se recusa a anunciar o nome enquanto a eleição não passar, entendeu? Exato. E esse Galípolo, ele já sinalizou que ele vai fazer uma política monetária mais solta, assim. Então ele de fato vai abaixar os juros para que tenha mais crédito na economia e tal. E com as declarações do Lula meio que querendo, ameaçando erodir a independência do Banco Central, que é um freio institucional importante, entendeu? É meio que uma separação de poderes, por mais que não sejam os três grandes poderes, é meio que um poder menor, mas muito relevante para a economia. Entender a moeda como um princípio, é um bem do povo brasileiro, entendeu? Não está Exato. sujeito à administração política. Né? Exato. E, enfim, isso foi tanto o Lula erodindo a independência do Banco Central, como a possibilidade dele botar um cara mais mão livre assim no Banco Central, fez com que o dólar subisse, né? E sempre nessas coisas do mercado financeiro é muito difícil você saber exatamente a causa desse tipo de coisa ter acontecido. Mas provavelmente foi os investidores estrangeiros que eles estavam comprados em títulos do Tesouro Brasileiro, né? Então eles tinham emprestado dinheiro para o governo do Brasil, resolveram sair porque falaram, cara, com essa estabilidade toda, não tá valendo a pena correr esse risco, eu vou ralar, entendeu? Então você viu tanto os títulos do Tesouro ficando mais baratos, assim, então eles estavam pagando melhor, quanto o dólar subindo. E enfim, teve muita discussão nas redes sociais, a galera pró-Bolsonaro tava meio que lacrando em cima, né? Falando, haha, olha como o dólar tá muito caro e tal. Pois é. E aí, cara, vale a pena discutir até que ponto realmente é uma coisa muito relevante. Qual o real impacto do dólar alto, né? As pessoas estão tratando como se fosse a questão de Disney no fim do ano ou não Disney no fim do ano, né? Sim. Sendo que A maioria da população brasileira não vai viajar pra Disney, né? não é particularmente relevante e o dólar afeta muito pouco o consumo dia a dia, assim, né? Sim. Tipo, ele encarece... Ele bota uma certa pressão inflacionária porque tem algumas coisas do dia a dia que o Brasil importa, tipo trigo e tal. Exato. Mas a maioria das coisas que o brasileiro consome... que você são consome no dia a dia é produzido no Brasil, entendeu? Tipo, numa escala maior, o aparelho fabril, assim, que produz as coisas e tal, vai ficar mais encarecido, isso é verdade. E vai tornar... Mas, assim, para alguns setores da economia do Brasil é positivo também, né? Não é uma derrota total. Por exemplo, o pessoal do agro tá super satisfeito com esse dólar alto, entendeu? Tanto que você não vê muita movimentação, assim... Não sei, o Bolsonaro não tá batendo muito nisso e tal. Você vê mais os setores da galera do viagem no final do ano que tá chateado com isso, né? Então, cara, eu acho que vale a pena acompanhar essa briga entre o Campos Neto e o Lula, porque a minha opinião é que já vazou quem é o cara que vai entrar no final do ano. Que é o Galípolo. Provavelmente é o Galípolo. Mas mesmo se não for o Galípolo, vai ser um cara
Tipo vai o ser Galípolo, nessa né? linha. Vai ser um cara que vai tentar botar a taxa de juros mais baixa mesmo para incentivar a economia, sabe? Sim, mas eu acho que o nome vazou e o mercado já está respondendo previamente, entendeu? Sim. O Lula disse que já sabe, mas que não vai divulgar, porque ele não quer que isso tenha algum impacto nas eleições que vão ter agora, em outubro, né? Então, Exato. eu acho que o nome já vazou e as pessoas já estão respondendo conforme... Já estão dançando conforme a música, né? Exato. E essa foi a grande notícia do Brasil essa semana, foi uma semana bem calma. Para demonstrar com calma foi, a Folha de São Paulo hoje estava veiculando sobre as joias do Bolsonaro e tal, enfim. Eu particularmente acho esse caso todo das joias do Bolsonaro, me parece que é a notícia que os jornais botam quando não tem nenhuma outra notícia para colocar, entendeu? É. Alguns quadros do PT já falaram com o Lula, que assim, cara, esse debate sobre juros já está uns 4 meses, 6 meses no jornal, É. e pouco está se falando sobre o que o PT está fazendo. Então tá todo mundo curioso sobre o que o governo federal está fazendo, Exato. a não ser brigar sobre taxa de juros, entendeu? E aumentar imposto, que é o que o Haddad está fazendo, enfim. E aumentar o déficit também. Enfim. Mas do Brasil é isso. Voltando para lá fora, que tá mais animado, Tá bem animado esse ano, né? Joe Biden. Cara, quem assistiu o debate, Exato. Para dar o contexto, semana passada teve um debate presidencial nos Estados Unidos. que é extremamente relevante nos Estados Unidos, isso é Exato. importante falar, culturalmente, não é igual no Brasil, que tem meme, Padre Kelmon, etc. Todo americano vê o primeiro debate, entendeu? Assim, é uma audiência massiva, né, nos domicílios. E as isso pessoas realmente comentam. influencia a escolha dos americanos que são indecisos, sabe? Sim. É um fenômeno histórico, assim, são eleições e eleições que tem debates extraordinários, icônicos, né? Tipo Kennedy versus Nixon, lá, que foi o primeiro. É um que as pessoas sempre comentam e tal. Então, é importante, né? E o Joe Biden foi debater com o Donald Trump, mais uma vez, né? Porque isso já aconteceu antes. E, cara, a performance do Trump foi brilhante? Eu Ele diria que ela foi até ruim, assim. foi fraca, eu achei que ele apelou demais pro próprio eleitorado dele, entendeu? É. Ele não tentou parecer moderado ou falar sobre coisas que fossem não estereotípicas dele em nenhum momento. Ele falou sobre imigração, falou sobre veteranos da guerra que moram na rua, aquele discurso moralista bem básico, mas o Joe Biden estava em Nárnia. Exato. Quem roubou a cena foi a performance horrível do Joe Biden. Exato. Que muitas pessoas consideraram a pior performance em debate da história da democracia americana. Exato. Entendeu? Então o Joe Biden ele demonstrou um estado bem avançado de senilidade. Em vários momentos ele perdeu a linha do argumento que ele estava falando, ele começou a falar várias palavras que não faziam sentido. Sim. Teve uma hora que ele falou, ele estava falando sobre alguma coisa, ele perdeu a linha dele, ele falou, nós batemos o Medicare, que é o sistema público de saúde lá dos Estados Unidos. E aí o Donald Trump falou, sim, você bateu nele até a morte, entendeu? E aí, cara, o resultado é que o Partido Democrata agora ele ficou assustado. Extremamente tenso. Mas isso, assim, foi uma surpresa para muitos americanos, mas não foi para todos. Porque Exato. as pessoas já sabiam. Muita gente já tinha noção de que o Joe Biden não estava nada bem. Circulavam os vídeos dele perdido, olhando Sim. para o nada, etc. Só que, para o americano médio, o cara que não acompanha tão de perto a política, levantou até a dúvida, tipo, se o Biden tá assim, quem mandou nos Estados Unidos nos últimos 4 anos, né? Exato. Porque ficou muito esquisito. Exato. Porque lá nos Estados Unidos, da mesma forma que a Fox News, ela famosamente é mais associada ao Partido Republicano, tem os veículos de mídia que são mais associados ao Partido Democrata também, e eles estavam meio que dando uma moral pro Joe Biden, sabe? Eles estavam falando que quem dizia que ele é senil não é bem assim, Exato. entendeu? Na verdade, ele tá muito bem. Eles faziam umas entrevistas bem controladas para demonstrar como o Joe Biden estava bem, só que no debate ficou escancarado que ele de fato tá senil. E o Partido Democrata tá em pânico. Eles estão tipo, cara, ferrou, a gente vai perder a eleição se for o Joe Biden. Para você ter uma ideia, antes do debate, o Trump ele tava com uma vantagem no voto popular de 1%, o que já é uma vantagem bem significativa para o Trump, porque na eleição que ele ganhou da Hillary Clinton, ele estava atrás no voto popular por 2%, entendeu? Então, por causa do modelo eleitoral americano, você consegue ganhar a eleição sem ganhar o voto. A maioria. Igual na Inglaterra, basicamente. Não é igual, mas é semelhante, tem um efeito semelhante. Nesse caso, o Joe Biden já estava liderando, o Donald Trump já estava liderando por 1%. Depois do debate, agora a liderança dele está em 3%. E com tendência de aumentar, sacou? Sim. Porque o Biden vai continuar se queimando e vão ter outros debates, entendeu? Exato. Então, E aí, cara, as pessoas estavam projetando o Joe Biden com 35% de chance de ganhar, que já era uma chance bem ruim. Agora ele caiu para 27% e a tendência é continuar piorando. E o grande debate o Joe Biden ele ainda não foi oficialmente escolhido como candidato democrata. A escolha acontece... Basicamente, eles têm até agosto para escolher. E
você pode substituir ele. Você pode substituir ele ou pela vice-presidente, que é a Kamala Harris. Seria o mais lógico nos Estados Unidos também. Tem muito essa tradição da sucessão do presidente passar a bola pro vice, né? Exato. Ou para outra pessoa. Tem o governador da Califórnia, que ele é um político mais jovem, ele é bem polido, assim, ele tem uma imagem boa. Sim. Tem a governadora do Michigan, que ela é tida como mais moderada, ela é de um partido daqueles que se chama do Rust Belt, né, que é o cinturão da ferrugem, que antigamente tinha as fábricas dos Estados Unidos e que são bem decisivas nas eleições, esse tipo de estado. E tem outros políticos também, né? E aí tá a grande decisão. E aí, o Joe Biden sai ou não sai? Se ele sair, que é o que a maioria das pessoas acha, porque isso é bem engraçado, né? Da mesma forma que no Brasil a gente tá apostando em esporte cada vez mais, lá nos Estados Unidos a galera aposta em política. Então tem site que você pode apostar em quem vai ganhar a eleição, etc. E tem uma aposta que é se o Joe Biden vai ou não vai ser o nomeado do Partido Democrata. E agora tá com 70% de chance que ele não vai ser, né? Então, a expectativa do eleitorado é que o Joe Biden não vai ser. E aí, quem vira, então, sabe? O consenso dentro da Casa Branca é que o próprio Joe Biden não está disposto a abrir mão disso, né? Porque, primeiro que seria péssimo, assim, toda pessoa que chega na presidência dos Estados Unidos tem um senso de legado. Ninguém chega lá sem querer ou por mérito. As pessoas querem isso, né? E elas querem ser lembradas como bons presidentes. Então, o Joe Biden, pessoas dizem que ele não só é um cara que quis ser presidente a vida inteira, como quando ele conseguiu, ele simplesmente não vai abrir mão disso. Não vai entregar de mão beijada, e ele não vai ser o cara que vai assumir que ele não tá bem. Exato. Pra mim, entendeu? isso é uma questão fundamental pro legado dele, que é, se ele sair agora, ele meio que assumiu que ele não estava exatamente governando os Estados Unidos nos últimos anos. Mas também, se ele não sair, o legado dele vai ser muito prejudicado pros democratas, porque vai parecer que ele foi um velho senil que não quis largar a mão do poder e, por isso, o Donald Trump foi eleito de novo, que pros democratas seria uma derrota, o grande bicho-papão, assim, né? Então ele seria igual aquele rei do Senhor dos Anéis, sabe? Que não quer sair de jeito nenhum. Uhum. Exato. E, cara, o que eu acho que pode afetar também em questão de doação, né? As pessoas só não vão estar dispostas a doar dinheiro para a campanha de um cara que não está bem. E o que piora a situação toda é que o Biden tem uma vice-presidente muito fraca eleitoralmente. Exato. Não é uma vice... Ela não é uma candidata que puxa muitos votos, entendeu? É muito excêntrica, muita coisa. Então, para o americano médio, é pouco palatável. Então, e ela é tida como radical, porque ela foi política na Califórnia a vida inteira, que é um estado... É um dos estados mais à esquerda bem progressista. que tem. E dado que essa eleição está muito acirrada e ela vai ser decidida nos estados que são mais moderados, você concorrer a um presidente que não é carismático, que é o caso da Kamala Harris, não é popular e é tida pelo eleitorado como radical, também é um risco grande. As pautas que ela traz, né? Então, talvez o Partido Democrata deve pensar... É muita coisa, entendeu? Foi difícil eleger a Hillary, em parte porque ela era mulher também, a Kamala é mulher, o Obama foi um cara étnico, também foi um negócio, uma quebra de paradigma, a Kamala é os dois, entendeu? Então, Sim. Talvez não seja estratégico o Partido Democrata. E eu gostaria de bater na tecla que, cara, o Obama, mesmo ele sendo negro, ele era um cara extremamente popular, assim, ele era extremamente carismático. O Obama é tido como um dos melhores oradores da história da presidência dos Estados Unidos. A Kamala Harris não é. Não é. Ela tem várias gafes, ela fala umas coisas estranhas, ela tem uma risada esquisita, ela tenta fazer umas danças, assim, meio estranhas. Essa é a percepção do eleitorado médio. Então, só que também se o Partido Democrata não escolher ela como substituto, vai parecer que eles passaram por cima da mulher negra, entendeu? Então vai ficar mal pra eles do ponto de vista de diversidade, sabe? Exato. Então, cara, essa é a situação dentro do Partido Democrata. O Biden não pretende sair, mas ele pode ser saído à força. A Kamala Harris seria a próxima pessoa na fila, mas ela também não é um nome particularmente forte para essa eleição. E se ela sai também, as pessoas vão pensar, cara, se não foi o Biden, se não foi a Kamala Harris que governou os Estados Unidos, quem governou esse tempo todo, entendeu? Exato. E aí, em outra medida, implementar um novo nome agora tá perto, vai ser arriscado, vai ser esquisito, vai ser um momento histórico assim dentro do Partido Democrata, que é o partido mais antigo do mundo, né? Um partido extremamente tradicional. Cara, o que aconteceu, entendeu? O que aconteceu em 2024 para ter acontecido esse fiasco, né? Uma ala do Partido Democrata eu tenho certeza que já está pensando em 28. Com certeza, com certeza. Mas enfim. E aí, cara, vale a pena prestar atenção nas próximas semanas, que a decisão sobre o Biden continuar ou não, ela tem que acontecer nas próximas semanas. A eleição é só em novembro, tudo bem. Mas lá nos Estados Unidos, o voto, ele é numa cédula impressa. E o nome, ele é decidido que vai entrar na cédula com muita antecedência. Se eu não me engano, Ohio é o primeiro partido que você fecha quem vai aparecer na cédula
E isso acontece no começo do mês que vem. Então eles têm poucas semanas para decidir isso. Quando o Ohio fechar quem vai ser os candidatos, esse vai ser o candidato do Partido Democrata, a não ser que os democratas tenham dispostos a jogar o Ohio fora, o que seria... Ohio é um partido, é um estado mais republicano, mas... Que seja, mesmo se eles jogarem o Ohio fora, poucos dias depois começa a vir os outros estados e tal. Então, em poucas semanas vale muito a pena prestar atenção no que vai acontecer. Eleição americana, que é uma eleição que de verdade impacta muito o mundo e o Brasil, né? Então, Exato. mais do que o Reino Unido ainda. Exato. E fechando a última notícia do Brasil, Vai fechar, a gente vai tentar fazer sempre um momento mais livre, né? falando um pouco menos de política. Exato, um momento mais de opinião também no final. Então a gente vai falar o mau futebol da seleção na Copa América, como isso é um sintoma da política no Brasil, né? Da cultura do Brasil como um todo. Exato. Né? Então o que a gente está observando? Né? A seleção brasileira é algo que é Caríssima. querido. É caríssimo para todos os brasileiros. É uma instituição querida, né? Tá dentro da alma do brasileiro a seleção, o torcer, etc. E quando a seleção vai mal, o país vai mal, né? É sintomático assim. Quando a seleção vai bem, o país vai bem também. Então, a performance do Brasil na Copa América está sendo muito aquém do esperado. Empatou 2 jogos na Exato. fase de grupo. Num futebol não está sendo brilhante, assim, no geral, sabe? Um pouco de crise de liderança, depois que o Tite saiu, etc. Neymar está machucado, apesar de ser controverso. Ele é importante para o time. E o que a gente observava antes era o quê? O Neymar era o... Não, o Neymar ele é controverso fora de campo, mas dentro de campo Dentro de não é campo é controverso. uma sumidade, né? Pelo amor de Deus. E o que a gente observava antes? As pessoas falam em Neymar dependência, centralidade do discurso era sempre no Neymar, porque o Neymar não foi bem, né? O Neymar não conseguiu Exato. catapultar o time para frente, etc. Que é o papel dele, porque ele é o garoto que carrega a camisa nas costas, etc. O Neymar tá falhando em trazer uma Copa pro Brasil. Exato, Né? Era exato. tudo tipo... Meu irmão, Neymar, ele tem que trazer a Copa do Mundo. Sacou? Exato. Como se fosse tênis a parada, como se dependesse só dele. Exato. E agora a gente tem a oportunidade de ver a seleção brasileira florescer sem o Neymar. E você tá achando que eu vou fazer uma defesa do Neymar, mas não. Na verdade, como a mídia agora está tratando a seleção, o fardo do Neymar caiu pro Vinícius Júnior, entendeu? Porque o Vinícius Júnior tá muito badalado na Europa. Tá concorrendo à bola de ouro, etc. Então, cara, todo o burburinho e o desserviço que a mídia fazia à carreira do Neymar agora transplantou imediatamente pro Vinícius Júnior. Então a gente está vivendo agora já a Vinícius Júnior dependência, antes mesmo que o Neymar se aposente, entendeu? Então, só como isso é sintomático de como o brasileiro enxerga o problema, né? Tem um problema maior na seleção. Que é, precisamos ganhar títulos, principalmente a Copa do Mundo. Exato. É o maior jejum da história, né? Vai se tornar agora o maior jejum da história se alguma coisa não for feita. Desde que o Brasil começou a ganhar, tá? Que fique claro. E aí, a liderança na seleção é esquisito. CBF tem tomado algumas decisões estranhas também. Vamos colocar empresário para ser o coordenador motivacional lá. Cara, o time não está particularmente bom, não é uma seleção particularmente forte, mas a gente ignora todo o resto, as reformas que precisam ser feitas e a gente volta à questão do Neymar em cima agora do Vinícius Júnior, entendeu? Então, ao invés de você pensar em todas as várias causas que influenciam um time não performar tão bem, a galera só olha pro melhor jogador e fala, meu irmão, e aí? Exato. Vamos ganhar ou não vamos ganhar? Exato. Entendeu? Por que você não tá ganhando tudo, sabe? Exatamente. Por que você não é o melhor? Por que você não resolveu a parada? Estou olhando para um garoto. O Júnior não é um garoto. Ele tem a nossa idade, na real. É um pouco mais novo, eu acho até. E, cara, simplesmente não é assim que nada funciona na vida, né? Exato. E a política brasileira funciona exatamente da mesma forma, entendeu? Exatamente. Então, por exemplo, o final do governo do PT, o brasileiro já tinha perdido um pouco a vontade e tal, e a galera olhou pro Bolsonaro como sendo o grande salvador da pátria. Exato. E aí o Bolsonaro não entregou, aí as pessoas viraram, se tornaram contra o Bolsonaro, entendeu? E aí o Lula. Agora é o Lula de novo, que já era o Neymar Júnior de antes, entendeu? Então, cara, fica essa situação que empobrece todo o discurso, né? Porque a gente tem que tratar de pessoa de uma forma muito personalista. A gente tem que tratar pessoa a pessoa. Isso, cara, chegou até o futebol, que não era um lugar que sofria particularmente com isso. Mas depois do Neymar, agora tudo vai se dar em termos de Neymar e sua oposição, que seja Exato. o Vinícius Júnior. E eu diria que mostra também um pouco a impaciência, cara. Tipo, eu entendo, ó, é claro que o Brasil ele deveria ser competitivo na Copa América, obviamente, e na Copa do Mundo também. Só Não que, deveria ser competitivo, deveria ser hegemônico na Copa América. sim. Só que, cara, às vezes as coisas não acontecem, entendeu? As pessoas têm meio que um imediatismo, que é, cara, você tem que ganhar agora, senão é o fim do mundo, entendeu? E você vê, a Inglaterra, o país que inventou o futebol, ganhou uma Copa em, sei lá, 66, se eu não me engano, roubada, e nunca mais ganhou.
Os ingleses também estão passando por problema com a seleção, eles estão bolados. Mas, às vezes você fica por um tempo mal, entendeu? Isso tipo de coisa acontece. Mas é aquela parada. A Alemanha viveu um ciclo bom lá, humilhou o Brasil. Mas, cara, todo mundo falava. Eu não vejo as pessoas comentarem sobre o trabalho lá de base para formar talento que a Alemanha fez, assim, depois da unificação e tal. Aí floresceu uma geração de jogadores brilhantes que, enfim. E um time que... jogava junto há muitos anos, Exato. já desde as categorias de base, então era um time entrosado e tal, tipo que humilhou o Brasil, entendeu? Então no Brasil a gente não tem senso de política no sentido de política de formação de jogador de futebol, como estruturar um time, o que é importante, o que não é importante. O debate o discurso, o futebol, as pessoas falam, né? Não tem como separar o futebol da política, né? Mas agora, cara, a política contaminou completamente o futebol. Exato. É tudo culpa de uma pessoa, o cara tem que resolver tudo imediatamente. Sozinho. Exato. Por algum motivo ficam querendo polarizar a população. Exato, tá então rolando- o Neymar era o cara do Bolsonaro, o Vini Júnior agora é o cara do Lula. E tipo, pelo amor de Deus, cara, são jogadores de futebol. Exato, entendeu? tem nada a ver. Os dois nem. Pô, pelo amor de Deus, não tem nem opinião forma. O Neymar, eu tenho a impressão que o Neymar, ele é Bolsonaro mais porque ele é um cara controverso. Ele Exato. gosta de ser do contra. Sim, pra mim entendeu? é 100% isso também. O Neymar, ele acabou caindo no Bolsonaro porque a mídia ficava caindo de pau em cima dele e a mídia caía de pau em cima do Bolsonaro. Aí o Neymar ficou tipo, cara, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Eu acho que foi mais por aí do que por uma noção ideológica. Mas e tal. alguém acha que o Neymar é uma força do conservadorismo no Brasil? As escolhas de vida do Neymar colocam ele nesse polo conservador, entendeu? Então, cara, só fazendo esse. Não é um desabafo, mas essa opinião assim. E eu diria que outra coisa também, o brasileiro, ou a mídia do Brasil, ela tem ficado muito com apetite muito grande pra treta, sacou? Então a galera quer uma treta, queria treta do Neymar, agora quer treta do Vinícius Júnior e tal. Cadê só... Querem fofoca, Exato. treta. Cadê só respirar, deixar as coisas acontecerem da forma naturalmente? Exato, vamos entendeu? tratar de uma forma um pouco mais madura, vamos olhar um pouco mais para as coisas que estão mais abaixo, assim, na pirâmide de prioridade, porque é elas que suportam as coisas que estão acima, né? Então, cara, é isso. Neymar é o Bolsonaro do futebol e o Vinícius Júnior agora é o Lula, né? Então, a gente precisa lidar com o fracasso da seleção brasileira e a decadência, né? Que está Exato. acontecendo dessa forma, igual a gente trata em termos de política. Sim. E é isso, pessoal. Esse foi o primeiro Novos Clássicos Show. Comenta aí o que você acha. Fala se você discorda da gente em alguma opinião, se você tem algum conhecimento que a gente não teve para acrescentar também. Uma sugestão também, a gente está testando o modelo, então se você achar que ficou bala, ótimo, mas se você achar que a gente podia fazer alguma coisa, Exato. E, enfim, compartilha com seus amigos. A nossa proposta é fazer um comentário meio de política um pouco mais sóbrio, assim, um pouco mais sério, mas também não se levando a sério demais. exato. E basicamente isso. Se inscreve também. Se inscreve, é importante. E segue a gente no Instagram, Novos Clássicos _OFC. Exato. A gente vai fazer esse programa 2 vezes por semana. Se você gostou, avisa. É isso. É isso. Muito obrigado, pessoal. Abraço. Valeu!